A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que alegria, queridos, poder entrar aqui nesse momento maravilhoso. Como é bom, né, queridos, quando o Senhor ele nos posiciona para deixar uma palavra, para falar do amor dele. Nós sabemos que nunca esse tempo é perdido, porque o Senhor tem uma mensagem, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma direção, né? E o amor do Pai é tão grande sobre nossas vidas que Ele não nos deixa, querido, de nos alimentar. E nós somos alimentados pela palavra quando nós mesmos pegamos a palavra para ler, para meditar, né, queridos? Deus usa outras pessoas, né, para poder também estar ali dividindo uma palavra como eu vou dividir com você aqui agora. Bem-aventurado é você, bem-aventurado sou eu, que somos pessoas, né, queridos, que o Senhor ele se importa, e o Senhor se importa com todos, com toda a humanidade, ele se importa. E bem-aventurado aquele que sente o desejo, né, queridos, de ouvir a palavra do Senhor, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que vê a palavra de Deus, mas passa reto, né, procura ouvir qualquer outra coisa. Mas bem-aventurado aquele que para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, seja no seu quarto, no seu secreto, seja com o seu instrumento, que é o seu celular, e pegarmos para ver aquilo que de fato vai nos edificar. E a palavra do Senhor nunca é perdida, ela sempre nos edifica em todos os momentos que nós nos dedicamos a ela. Não é assim, queridos? Então a palavra do Senhor hoje está em Lucas, capítulo 11, do versículo 33. É uma palavra assim bem poderosa, é uma palavra assim bem interessante. E ela fala sobre a candeia, né? Aqui, ó. Aqui está a minha Bíblia. E fala sobre a candeia do corpo, né? E o Senhor vem dizendo, ele começa dizendo, né, que não se pode pegar uma lâmpada, né, uma luz, um candeeiro, né, e colocar ali debaixo de alguma coisa escondido, ou uma cama, ou no alqueire, né, mas essa luz, ela tem que estar no velador, que é o lugar, é o ponto central, né, para poder clarear todo o ambiente. Nos nossos dias, nossa luz fica no nosso teto, né, e a luz estando aqui no teto, vai clarear toda a nossa casa, né, queridos? Assim é em nossas casas. E naquele tempo era um pouquinho diferente, porque eles tinham, era candeeiro, né? As lamparinas deles, e não era assim no teto, né? Como é aqui no nosso. Mas eles colocavam num ponto central onde clareava todo aquele ambiente e clareava muito, porque desde os tempos antigos os seres humanos têm estratégia para poder clarear, né? Para poder emanar luz para o ambiente. Isso é muito bom, porque o nosso Deus ele é luz e ele deu essa sabedoria para o homem para também produzir ali luzes e colocar em diversos ambientes onde que vai estar ali gerando, né? Aquela luz, aquela claridade para o ambiente, para as pessoas que vão estar ali. E assim é. E o Senhor ele vem dizendo para nós que a candeia do nosso corpo são os nossos olhinhos, esses olhos aqui abençoados, que aqui a princípio ele está falando sobre o nosso corpo físico, tá certo, queridos? A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E, queridos, aí ele fala assim que de sorte que se os nossos olhos forem bons, se nossos olhos forem simples, todo o nosso corpo será iluminado. Nós sabemos que pessoas que perderam sua visão, isso é muito triste, né, queridos? Porque, principalmente para quem perdeu depois a sua visão, porque a visão da gente é importante demais, queridos. Nós podemos contemplar as coisas, podemos fazer atividades, podemos trabalhar, podemos fazer uma série de coisas, né, queridos? Viajar, até mesmo sozinhos. E, então, os nossos olhos aqui, eles nos dão uma liberdade, assim, sem tamanho, uma liberdade sem tamanho. Então, você vê que quem não enxerga já tem um pouco mais de limite, porque não consegue, né? Consegue fazer muitas coisas, mas não tudo aquilo que um ser humano necessita. Queridos, e o Senhor, ele vem comparando isso, ele vem dizendo, né, que se os nossos olhos forem bons, forem simples, todo o nosso corpo será iluminado. Agora você vê ele pulando para o lado espiritual.
né, queridos? Tem essa bondade de nós enxergarmos aqui fisicamente. Existe toda uma bondade. Mas se não enxerga, já é complicado. Não é assim, queridos? A nossa vida espiritual é a mesma forma, né? Quando nós recebemos a luz divina aqui no nosso espiritual, né, queridos, nós precisamos deixar com que essa luz divina ela flua sobre nossas vidas, né, para que todo o nosso corpo seja iluminado pelo Senhor. Porque quando nós somos totalmente iluminados pelo Senhor, é como se essa luz que brilha em nós, ela fala. E de que forma que essa luz fala? É através do nosso bom comportamento, né? É através daquilo que sai da nossa boca, que tem que ser com sabedoria. Isso é emanando luz, tá certo, queridos? Como é que essa luz ela fala em nós? Quando nós procuramos fugir da aparência do mal, quando nós não damos lugar para o inimigo, quando nós rejeitamos as coisas do mundo, quando em oculto, quando ninguém está vendo, nós conseguimos ser fiéis ao Senhor. Quando nós abrimos mão de coisas que talvez para nossa carne seria boa, mas para o nosso espírito e para a glória do nome do Senhor não seria bom. Então, quando é que nós emanamos luz, né? Quando nós deixamos de fazer, por exemplo, não tem ninguém vendo, seu pastor não está vendo, né? Sua mãe não está vendo, seu pai não está vendo, ou seu marido, sua esposa não está vendo, e você consegue, sabe, querido? Você prefere dizer não pro errado e escapar-se como José, não tinha ninguém ali, estava José sozinho na casa de Potifar, junto com a mulher de Potifar. E mesmo assim, ele saiu correndo dos braços daquela mulher. E ele estava ali só. Ele poderia ter aproveitado o momento, mas ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma luz com ele. E não era qualquer luz, não é essa luz comum que nós usamos aqui. Mas a luz que José tinha com ele era a luz do Espírito Santo. Então José, ele queria honrar Deus com a sua luz, emanando sua luz, honrar a si mesmo, honrar o que ele aprendeu com o seu pai, né? E honrar também a Potifar, que confiou toda a sua casa a ele. Então ali José está emanando luz. Então os olhos de José tinham luz, de sorte que todo o corpo de José também emanava luz. E nós também precisamos emanar essa luz de nós, queridos, emanando, falando. E falando com todas as atitudes que nós precisamos ter. Tá entendendo, querido? Quando nós temos esses tipos de atitudes, quando nós abrimos mão de coisas que nós olhamos assim, fala assim, bem que eu poderia fazer isso, mas quando a gente pensa melhor e fala assim, não, eu não posso fazer isso porque eu carrego princípios, eu sirvo um Deus, eu tenho um nome a zelar, um nome de Deus a zelar, eu tenho o meu nome para zelar, eu tenho o nome da minha família para zelar, eu tenho o nome de uma igreja que eu faço parte para zelar. Então, a gente não consegue praticar aquilo ali. E isso significa emanar luz. Estamos cheios de luz. Temos a oportunidade de fazer aquelas coisas ali que são erradas, sim, mas nós preferimos não fazer, porque nós estamos cheios dessa luz. Então, isso, quando essas atitudes são vistas em um ser humano, é porque os olhos desse ser humano são os olhos bons. Quando esse ser humano, ele tem a oportunidade de fofocar, ele não fofoca, ele está emanando luz. Ele tem a oportunidade de falar mal de uma pessoa, ele procura não falar. Por quê? Porque ele está preferindo emanar luz, porque os seus olhos são bons e seus olhos têm luz. Tá entendendo, querido? Ele tem a oportunidade de até mesmo de, se alguém fez alguma coisa com ele fala assim, eu tô com a oportunidade aqui de me vingar. Você vê a história de Davi. Davi foi perseguido muito tempo por Saul. Saul estava determinado a matar Davi. E ele não conseguiu porque o Senhor dava livramento. Mas houve um dia em que Saul ele estava procurando Davi para matar, e ele encontrou um lugarzinho assim, e ele foi dormir. E Davi encontrou ele, e Davi teve toda a oportunidade de matar Saul.
E alguém disse para ele, olha, por que ele não fazia o que ele deveria fazer? Que no caso era matar Saul de uma vez e eliminar o seu adversário, o seu inimigo. Mas ele disse, longe de mim, não posso eu fazer isso. Eu não posso tocar no ungido de Deus. Olha para você ver. O inimigo dele, ele teve como um ungido de Deus. Então, por exemplo, ai de mim ou ai de você, né? Que deixa que ao invés de nós termos luz, procurar emanar luz, nós deixamos as trevas vir contra nós e nossos olhos forem se tornar olhos maus, né? A ponto de nós achar uma ocasião contra uma pessoa, como Davi achou ocasião ali com Saul, e praticar aquele ato. Né? Nós devemos deixar assim, se alguma coisa nos aconteceu, alguma injustiça nos sobreveio, nós devemos simplesmente orar e confiar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, não está nas nossas mãos e no nosso poder querer fazer além daquilo que nós devemos fazer, que é só simplesmente orar, confiar em Deus, confiar nas mãos do Senhor todas as nossas causas, porque quando nós decidimos fazer com nossas mãos, agir com a nossa boca, agir com as nossas mãos, defraudar o nosso irmão, defraudar de alguma forma, nós estamos fazendo justiça própria e os nossos olhos estão totalmente escuros e maus. Então, significando que não tem luz em nossos olhos. E quando nós não temos luz nos nossos olhos, é totalmente o contrário daquilo que eu falei aqui. Né? Quando nós temos luz, fazemos como Davi, fazemos como José, que teve suas oportunidades e não quiseram fazer. E isso emana luz, e entre outras coisas que eu falei aqui, mas o contrário disso, quando os nossos olhos não têm luz, quando nossa vida não tem luz, nós só temos um nome às vezes de cristão, nós só somos um tipo de pessoa, um ser humano em cima da terra, e nós encontramos a oportunidade, como Davi encontrou ali, a gente vai fazer o contrário do que ele fez, vamos fazer o contrário que José fez, né? Vamos aproveitar as oportunidades, né? E vamos fazer aquilo que a gente tem a oportunidade para poder fazer. E quando nós não temos luz, quando algum ser humano não tem luz, que os seus olhos não têm luz, todo o seu corpo também falta luz, está escurecido e não tem iluminação nenhuma do Espírito Santo. Então ele vai fazer totalmente o contrário. Ele tem a oportunidade de fofocar, ele fofoca. Ele tem a oportunidade de falar do seu irmão, ele vai falar. Ele tem a oportunidade de prostituir, ele vai prostituir. Ele tem a oportunidade de adulterar, ele vai adulterar. Porque ele tem essa oportunidade. Ele tem a oportunidade de tirar a vida de uma pessoa, ele pode até mesmo tirar. Se ele não tem luz nos seus olhos, ele vai pensar totalmente o contrário. Totalmente o contrário, querido, daquilo que se deve pensar ou fazer tendo luz na sua vida. Então, o que essa palavra nos traz aqui neste momento? O que Deus ele quer dizer para nós com essa palavra? O que ele quer nos ensinar aqui nesse momento? É que nós, seres humanos, queridos, nós temos a bondade de Deus sobre nós. E que nós possamos entender que Jesus Cristo nos chamou, né? Cristo nos chamou para sermos herdeiros da salvação, herdeiros do céu. E para entrar no céu, nós devemos mudar algumas coisas por aqui, porque ele diz na sua palavra, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar a nós mesmos é negar aqueles tipos de atitude que nós tínhamos quando estávamos no mundo. Seja você cristão que vai me ouvir aqui, seja você católico, você que não fez uma aliança com o Senhor, talvez você nunca nem sequer ouviu a palavra de Jesus Cristo, Ele nos convida para recebê-lo como luz em nosso corpo, em nossa vida, no nosso espírito, em nossa forma de viver. Ele nos convida para sermos transformados, né? Ali como Romanos fala, Romanos 12 fala que nós devemos passar por essa transformação da nossa mente, pela renovação da nossa mente, que uma chave em nossas mentes que venha virar, ou seja, aquele padrão
de pecado, aquele padrão de atitudes erradas que nós tínhamos, nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar de vida. E às vezes falar isso, queridos, não é pegar pesado com as pessoas, porque muitas vezes pegar pesado com alguém é quando nós vemos as pessoas perecendo, caminhando para o buraco, e nós não falamos a palavra, nós não ensinamos aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós devemos sim ensinar para as pessoas aquilo que Jesus nos ensinou. Tá entendendo, queridos? Nós sabemos que não é fácil viver de etapa em etapa, né? Deixar uma coisa aqui, porque no momento que nós estamos deixando algo que incomoda Deus, até mesmo passou a incomodar a nós também, já vem outra coisa que nós precisamos também abandonar, que nós precisamos também deixar. E se nós não procurar deixarmos ser moldado por Jesus, ser transformado por Jesus, não tem como nós alcançarmos a totalidade dessa luz que vai emanar em nós. Nós não devemos sermos, queridos, deficientes, né? Porque, como eu digo isso, deficientes, nós não podemos viver de metade. O Senhor, ele diz lá atrás, que quando o povo fosse sacrificar, que não levasse diante dele ovelhas, aqueles animais que ele ia sacrificar, aqueles bodes, ovelhas, os cabritos, que não levasse nenhum desses tipos de animal que estivesse deficiente. Ele queria os animaizinhos todos perfeitos, animais que eram totalmente novos, né, que nunca tinha sido usado para trabalho nenhum e que também não era deficiente. Por quê? Porque Jesus queria uma oferta, Jesus Cristo ele queria uma oferta agradável, uma oferta boa, uma oferta que não era deficiente. Não que Jesus estava desfazendo de um animalzinho que era deficiente, mas para se achegar à santidade de Cristo, tinha que ser um animal que não tivesse defeito, que não tivesse ali deficiência física mesmo. E Jesus, ele procurou essa perfeição no sacrifício que aquele povo iria fazer para ele, ali no tempo de Moisés, quando levantou o tabernáculo, que o povo ia sacrificar ali, que os sacerdotes ali sacrificavam esses animais para perdão do pecado daquele povo ali. E você vê que depois, futuramente, o próprio Jesus, né, ele veio sacrificando por nós. E você vê que Jesus Cristo foi um varão perfeito em obras. Ele não tinha, gente, e olha que ele era 100% homem também, e ele não tinha nenhum tipo de defeito. É tanto que as pessoas, quando Pilatos foi ter com Jesus ali, ele procurou tudo e ele não encontrou nenhum problema em Jesus. Ele disse para aquele povo: olha, eu não sei por que vocês querem fazer isso com ele, porque eu mesmo não achei problema nenhum nesse homem. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos e que nós somos aqueles santarrãos. Não, nós somos seres humanos e somos falhos, e Jesus, ele sabe disso, porque ele veio aqui nesse mundo como homem, e ele nos entende, ele sabe que nós temos essa carne pecaminosa, essa natureza pecaminosa. Só que o que Jesus mostra para nós é que nós temos essa possibilidade de sermos transformados, como Romanos 12 fala, pela renovação da nossa mente. Quando nossa mente ela é transformada, que nós procuramos meditar na palavra, buscar o amor de Deus, deixar os velhos hábitos, automaticamente essa luz divina ela vai entrando dentro de nós, e já as nossas atitudes e o nosso viver já não é mais como antes, e essa luz vai resplandecendo cada vez mais em nós. Mas quando nós somos resistentes, quando nós resistimos o trabalhar de Deus, as repreensões do Espírito Santo, aquilo que Jesus está tentando nos ensinar, tentando nos colocar em alerta espiritual, que nós resistimos, que nós não entendemos, que nós não queremos e que nós não aceitamos, nós estamos com os nossos olhos enegrecidos, e a cegueira espiritual está ali naquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa está resistindo àquilo que o Senhor está ensinando, àquilo que o Senhor está falando. E ele fala: de sorte que se os seus olhos tiverem luz, forem simples, todo o seu corpo terá luz. Então imagine, nós não estamos, entenda uma coisa, você e eu, nós não estamos, Deus não nos colocou debaixo de uma cama ou então num alqueire. O Senhor nos colocou no velador.
Ele nos colocou no velador. Se de fato nós temos essa luz, se nós somos transformados pela luz divina, o Senhor, Ele nos colocou no velador. E eu digo para você que todas as pessoas que tiverem acesso à sua vida vai ser iluminado pela palavra de Cristo que vai emanar de você. A palavra de Cristo que vai emanar de mim, todas as pessoas que passarem por nossas vidas, que o Senhor conectar a nós, que precisam de nós, elas serão também transformadas. Eu digo para você, quantas pessoas não são transformadas através de uma conexão com uma pessoa que é cheia de luz. Uma oração muda a vida dele, uma oração muda a vida dela. Você está entendendo uma coisa, você está entendendo isso aqui, querido? Uma palavra muda a vida de alguém, uma palavra que você dá da tua boca muda a vida de alguém, uma palavra que você dá da minha boca muda a vida de alguém, querido. Por quê? Porque você está cheio de luz. E Jesus nos chamou com amor, querido. Ele nos chamou com amor. E quando Ele fala conosco, não é para nos escorraçar. O que Cristo falou conosco não é para nos abater. O que Cristo fala conosco é para que nós possamos dizer assim, não, eu preciso emanar muito mais luz. Qual é a área aqui que eu preciso colocar? O que eu preciso fazer para melhorar aqui? Quando nós temos o nosso coração, o nosso coração simples, os nossos olhos simples, todo o nosso ser começa a se encher de luz, querido. E as pessoas que vão chegando vão sendo transformadas, vão sendo curadas através de nós. Mas ai de uma pessoa que tiver acesso a uma pessoa que está cego espiritualmente. Ele entra ali doente e vai sair pior. Ele vai passar pela vida daquela pessoa e vai ficar pior, né? O Senhor, os discípulos chegaram para Jesus e disseram para o Senhor, Senhor, por que nós tentamos expulsar o demônio daquele menino e nós não conseguimos? Né? Na verdade, o homem chegou diante do Senhor e disse assim, que os discípulos tentaram ali expulsar o demônio daquela criança, mas não tinha conseguido. Então ele pegou o menino e foi levar até Jesus, né? E o Senhor disse, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Então, o que isso mostra? Que os discípulos estavam precisando de um alinhamento. Porque Jesus deu poder para os discípulos, querido, expulsar demônios, deu poder para curar enfermos. O Senhor deu poder para os discípulos atuar em diversas formas. Mas, naquele dia, os discípulos não conseguiram, porque o Senhor disse assim que a caça de demônio que só sai com jejum e oração. Então você vê que estava faltando uma dose de alguma coisa ali nos discípulos, porque que eles não conseguiram. E você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre estava se retirando para o monte para orar. Ele estava entrando em consagração, em jejum, né? Ele estava sempre ali buscando. E os discípulos precisavam de uma dosezinha a mais para poder executar certos planos mais altos, certos níveis mais altos. E entenda isso que eu estou dizendo para você aqui, como Cristo está me fazendo entender isso aqui também, que nós precisamos estar sempre buscando mais para nós estar sempre subindo de nível, porque tem níveis de batalhas que nós precisamos estar preparados naquilo ali. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, levou até Jesus, Jesus expulsou. E ele disse que tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então, o nosso nível de luz, de presença do Espírito Santo, nós sempre temos que estar buscando. E a forma de nós obtermos isso em nível grande, às vezes não é nem o tanto que nós buscamos, não é o tanto que nós oramos, mas é o tanto que nós renunciamos, o tanto que nós procuramos afastar do pecado. É o tanto que nós procuramos nos manter e seguir princípios. É o tanto que nós buscamos honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, fugindo da aparência do mal, fazendo o que é certo, para que nós sejamos cheios de luz. Porque orar, queridos, todos nós oramos. Pessoas do mundo também oram, né? E o que nós precisamos entender? Que vai ter atitudes que as pessoas do mundo não vai ter o entendimento que nós precisamos ter, que é fugir da aparência do mal, né? Nós precisamos entender isso, que nós somos sal e luz desse mundo e que nós precisamos manter aquela diferença nesse mundo. O que vai nos distinguir deste mundo
é aquilo que nós deixamos de praticar, que o mundo considera como correto, mas biblicamente perante o Senhor não é correto e nós deixamos de praticar, porque nós entendemos que isso, quando nós deixamos de praticar aquilo que o mundo acha que é correto, nós estamos agradando ao Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que quando nós constituímos amigos do mundo, nós estamos nos fazendo inimigos de Deus. Mas quando nós nos fazemos amigos de Deus, estamos sendo inimigo desse mundo. Né? O próprio Cristo fala em sua palavra que o mundo também não vai nos aceitar, porque o mundo também não aceitou a ele. Então nós precisamos manter essa luz em nós, mesmo diante das pessoas dizendo assim, eu não te aceito, né? Eu não aceito o que você fala, eu não aceito o que você prega, eu não aceito o que você está fazendo. Isso não diz respeito a você. Porque nunca é sobre nós, mas é sobre Cristo. Se o mundo nos rejeita, é porque rejeitou a Jesus. Se o mundo nos rejeita, é porque rejeitou a Jesus. Só que isso é motivo que nós vamos parar de crescer em luz, de buscar a luz divina sobre nossas vidas? Não, nós não vamos parar. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos estar ali atentos como os soldados do Senhor, sempre emanando luz e dando um exemplo para o mundo ver que é aquele povo, em particular, aquele povo exclusivo ali, é um povo eleito. É um povo, é o sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a geração eleita. E as pessoas precisam olhar para nós e ver essa diferença. E que eles desejem também seguir esse Deus, buscar esse Cristo vivo. Porque eles dizem assim, não, um dia aquela pessoa também era assim. E por o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, que eu é tão diferente? Eu desejo também estar assim, também ser assim. Eu desejo também ter essa luz. E quando essas pessoas verem essa luz em nós, eles vão desejar também, querido. E através do nosso testemunho de vida, é que essas pessoas vão também desejar servir o nosso Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos ter essa luz em nós, deixar que a luz divina flua em nossas vidas, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Aleluias, que a palavra divina esteja na nossa boca, para que os nossos olhos brilhem da presença do Senhor Jesus Cristo como Moisés. Moisés subiu para o monte, ficou 40 dias naquele monte. Mas quando Moisés desceu daquele monte, o seu rosto resplandecia a ponto de que ele teve que colocar lenços na sua cabeça, porque o povo não conseguia, queridos, olhar para a face de Moisés. Você entende a grandiosidade da presença do Senhor Jesus Cristo? Você entende o tamanho do poder desse Deus? E que nós precisamos seguir aqui à risca Jesus? Para que nós possamos emanar essa luz seja durante o dia à noite, dentro da nossa casa, na nossa igreja, onde for, onde nós estivermos, com quem nós estivermos, que essa luz de Cristo venha resplandecer em nós. Aleluia! E que o poder do Senhor venha, queridos, atingir pessoas através de nossas vidas. Que nós não sejamos trevas na vida das pessoas. Que nós não venhamos ser trevas na vida de ninguém. Mas que possamos ser luz. Que possamos ser luz, que possamos brilhar no meio da escuridão. Aleluias, que nós precisamos ser o povo que decidiu, queridos, e que busca por isso emanar a luz de Cristo. O mundo precisa de pessoas que emanam a luz de Cristo. O mundo precisa de pessoas que emanam a luz de Cristo. Você é essa pessoa? Será que eu sou essa pessoa? Cristo disse, olhe, observe e vê se a luz que está em ti se não é trevas. Que nós possamos observar em nós se a luz que está em nós se não é trevas. Que possamos fazer isso, queridos. Jesus, ele conta conosco, porque o nome dele vem a ser glorificado. Nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos mesmo para poder brilhar. E você entende, pessoas vão incomodar com você, pessoas vão incomodar com o que você fala, pessoas vão se incomodar com a forma que você fala, com a forma que você vive. Mas Cristo quer que nós emanemos essa presença, essa luz. Aleluias, porque
Essa luz, ela vai entrar no mais profundo das pessoas. No mais profundo das pessoas. Um dia uma pessoa disse assim para mim: por que que vocês que é crente, vocês são tão diferentes desse jeito? Por que vocês... Essa pessoa, inclusive, essa pessoa serve às trevas, né, queridos? Essa pessoa é instrumento ali que fazem coisas mesmo erradas, da área da macumbaria, essas coisas assim. E essa pessoa falou: por que que vocês são tão diferentes? Vocês cristãos são tão diferentes. Eu falei assim: a presença do Senhor. Nós servimos a Jesus, nós servimos a esse Deus, e Deus, ele causa essa diferença em nós, né? E eu vi aquela pessoa totalmente transformada, transtornada ali. Então aquela luz ali incomodou a ponto de ele dizer: por que que vocês cristãos são tão diferentes? Entendeu, queridos? Então Jesus, ele causa esse impacto nas trevas. Jesus Cristo, ele causa esse impacto no inimigo. E não importa se isso vai acontecer. Jesus quer que nós temos luz. A luz vai curar, a luz vai salvar, a luz vai transformar, a luz vai trazer pessoas. A luz de Cristo atraiu pessoas, multidões, seguir a Cristo. Multidões seguir a Cristo, querido. Por causa da luz, por causa da palavra de Deus. Essa palavra de Deus precisa estar em nós. Essa luz divina precisa estar em nós. Aleluia, o nome do Senhor tem que ser glorificado, precisa ser glorificado, porque nós não estamos no mundo à toa, nós não viemos aqui para casa, ainda que nós sejamos massacrados, perseguidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não destruídos. Não se incomode pelas perseguições que estão acontecendo à sua volta. Sua luz, ela incomoda, ela vai incomodar, não tem jeito. Onde você estiver, o que for, vai incomodar. Não, é uma coisa que não tem como voltar, é uma coisa que não tem como tapar essa luz, porque ela está no velador. Ela está no velador, a sua luz, você está no velador de Deus. Não tem como tapar essa luz, não tem como fechar essa luz. Ela vai chamar a atenção, vai incomodar, mas também vai curar, vai transformar vidas. Vidas, oh, o nome do Senhor vai ser glorificado. Vidas serão transformadas. Dentro da tua casa, no teu lar, no meio da tua família, pessoas serão salvas, libertas, vão ser curadas através da sua luz. Você não está aí nessa família à toa, você não está nessa igreja à toa, você não está nesse ambiente de trabalho à toa. Deus te colocou aí para que a sua luz resplandeça, porque você está no velador de Deus. Não permita que as trevas venham cegar você. Deixe a sua luz resplandecer nas trevas. Deixe a sua luz resplandecer nas trevas. Deixe Jesus te colocar no velador dele. E faça o que é certo, o que é correto fazer, ser feito, que as demais coisas o Senhor vai fazendo. Talvez você está aí nos bastidores da vida ainda, né? Mas Jesus, ele está vendo tudo o que você está fazendo, suas renúncias, que você tem tentado para que o nome do Senhor venha ser glorificado e nunca seja blasfemado. O Senhor, ele retribui aquele que com confiança deseja honrar o nome dele. Ele conta contigo. Continue sendo essa luz. Porque Cristo, ele te colocou no velador dele. E muitas pessoas de sua família, pessoas no lugar onde você vive, ou para onde Deus possivelmente pode te levar, serão impactadas. Serão impactadas através de você. Tá bom? Deixe que os seus olhos resplandeçam a luz. E não permita que as trevas ceguem você. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe e fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.